Queridos irmãos e irmãs, hoje a nossa liturgia tem uma referência concretamente eucarística, porque temos a referência do pão que alimenta Elias e dá a ele a força para andar ali 40 dias e 40 noites. Tem a referência do discurso de Jesus, do pão do céu, no capítulo 6 hoje do Evangelho de João. Mas eu acho que, se nós olharmos com um pouco mais de cuidado, nós podemos ver uma realidade que talvez ilumine bastante a experiência da nossa vida e do conflito que existe muitas vezes entre aquilo que é buscar o alimento e a estrutura desse mundo e buscar o alimento e a estrutura do céu. Ao iniciarmos hoje essa Semana Nacional da Família, com os casais equipistas, com os fiéis que nos acompanham também aqui e pelas redes sociais, precisamos nos perguntar se nós talvez não precisemos buscar na nossa sociedade hoje um alimento mais profundo. Me parece, ao olhar a internet, as notícias, as atividades, que falta talvez à nossa sociedade contemporânea um pouquinho mais de profundidade. E ao dizer isso, a falta de profundidade, digo que falta um pouco mais de humanidade. Porque o ser humano é profundo. O ser humano é chamado a uma experiência de comunhão íntima com Deus, onde conversa com Deus como um amigo. Isso não é possível se não houver profundidade, porque Deus é profundo. Ao olharmos hoje Elias, que entra no deserto e passa pela experiência de colapsar, de não achar mais o próprio sustento, quando Elias chega nessa situação limite, pede a Deus que tire a sua própria vida. E Deus vem e dá a ele um alimento diferente. Por 2 dias nutre da realidade da graça, para que ele pudesse caminhar até chegar ao lugar do encontro com Deus. Na sequência desse texto, Elias encontra lá no Horebe, faz a experiência do encontro com Deus. Se errei a montanha, depois vocês me desculpem, mas acho que era o Horebe, mas enfim. Quando olhamos a experiência então do que acontece nesse texto, literalmente, com o profeta Elias, nós vemos que, junto com Elias, colapsa aquilo que é a competência humana e aquilo que é a competência mundana. Nutrir-se meramente com o alimento desse mundo não é algo próprio do humano. O humano precisa de uma nutrição maior. O humano precisa de uma nutrição mais profunda. Porque o humano tem algo que é bem distinto daquilo que é a realidade criada como um todo. O homem possui espiritualidade, possui interioridade, que precisa ser também nutrida e alimentada a modo de elevar o homem àquilo que é a sua condição originária de imagem e semelhança de Deus. Por isso, não podemos nos preocupar simplesmente com a nutrição desse mundo. Precisamos nos preocupar com uma nutrição mais profunda. Jesus mesmo diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, buscai primeiro o reino, e as outras coisas vão ser-lhe dadas em acréscimo. Olhe as aves do céu e os lírios do campo, eles não plantam nem ceifam. No entanto, o Pai que está nos céus os alimenta. Vocês não são mais do que as aves do céu, vocês não são mais do que os lírios do campo? Num outro trecho, Jesus diz que muitos de nós sufocamos a palavra, parábola do semeador. A semente que cai no meio dos espinhos é uma semente sufocada. Sabe pelo quê? Pela riqueza e pelas preocupações da vida.
ou seja, das pessoas que se centram por demais na experiência desse mundo a ponto de perder profundidade. A semente que cai na terra boa é aquela que produz muito fruto. Mas a terra boa é aquela disposta a escutar. Hoje nós vemos no Evangelho exatamente essa dificuldade, porque os homens estão criticando Jesus, né? Estão falando dele, como assim ele diz que é o pão do céu? E começam a olhar para aquela situação como se aquela situação não fizesse sentido. Só Deus está no céu. Não são capazes de ultrapassar aquilo que é a mentalidade mundana, porque os judeus ainda viviam nesse tempo numa relação com Deus muito centrada nesse mundo, porque na cabeça deles a experiência com Deus é marcada exatamente pela prosperidade, pela qualidade de vida. A vida era continuada meramente nos filhos e nos nomes que dávamos dos nossos ancestrais às gerações futuras. Era uma vida vivida nesse mundo como se esse mundo sozinho pudesse fazer sentido. Por isso, não se espera nada que venha do céu. O Senhor recorda o pão que veio do céu e que alimentou o povo 40 anos no deserto. A primeira leitura recorda o anjo que vem ao encontro de Elias e o alimenta para que pudesse caminhar também 40 dias, 40 noites. O número 40 é o número do ciclo perfeito. Nós todos os anos fazemos uma quaresma, exatamente para lembrar essa experiência de uma persistência, né? Estamos começando esses dias a quaresma de São Miguel, né? Acho que quem não começou já ficou atrasado, né? Mas assim, toda a experiência, ou estão preparando, ainda dá tempo, eu acho, né? Estou fazendo as contas aqui, são 40 dias, a gente ainda não está no meio de agosto, dá tempo ainda para quem for atrás. Mas se a gente for pensando, né? Essa experiência de persistência, essa experiência de movimento, de ir ao encontro, de realizar ciclos perfeitos e de buscar um alimento que é mais apropriado à alma humana, é isso que devemos buscar. Por isso que eu acho que a chave de leitura da nossa liturgia hoje é a segunda leitura. Porque a segunda leitura nos diz exatamente o que é esse alimento interior. Somos chamados a remover de nós todo o ressentimento, toda a amargura, todo o egoísmo, toda a gritaria, toda a divisão, toda a complicação que houver na vida, toda a maldade deve ser retirada da nossa experiência e nós devemos honrar o Espírito que está em nós justamente com a prática do bem. Como é que alimentamos a experiência nossa interior? Como é que cultivamos esse homem interior de modo que ele se manifeste aí com mais profundidade, né, diante das experiências e das relações da vida? Com a prática do bem. É a prática do bem que eleva a experiência humana e que a coloca mais próxima daquele que é sumamente bom. Por isso, hoje, Jesus mostra a esses homens que ele é o alimento que vem do céu. Porque a sua humanidade perfeita é a referência onde toda a humanidade pode buscar o caminho para o seu próprio crescimento, para o próprio desenvolvimento, para a própria plenitude. A verdadeira felicidade, que não consiste meramente na sensação de bem-estar, é exatamente essa experiência de comunhão com Deus, que é sobretudo uma exortação interior para que busquemos a santidade de acordo com a santidade de Deus. Jesus dizia isso: sede santos como o vosso Pai que está no céu é santo. A nossa leitura disso é que é equivocada, porque quando a gente faz a leitura, a gente pensa que isso quer dizer impecabilidade. Mas a impecabilidade é consequência da bondade. Nós pecamos menos quando decidimos por sermos bons. Quem fica muito tempo centrado no mal e preocupado com o que não deve fazer, né? Ou preocupado com os mandamentos, ou preocupado com o inferno, ainda não entendeu
o mandamento mais perfeito e mais profundo do Evangelho, que é o amor. O amor é essa força norteadora que dá sentido ao bem que praticamos. Que dá sentido ao bem que praticamos. Por que é que praticamos o bem? Porque em nós está o amor. Por que é que em nós está o amor? Porque Deus é amor. Por isso é interessante escutar hoje no Evangelho aquilo que Jesus diz: ninguém vai ao Pai se o Pai não o atrair. A força de atração, né, que nos aproxima de Deus é o amor. Por isso, São Paulo fala com muita tranquilidade na carta aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda, né, que eu entregasse o meu corpo às chamas, fizesse tudo aquilo que fosse a coisa mais extraordinária e heróica do mundo, se não tivesse amor, de nada valeria. A força que motiva o cristão é o amor, porque o amor é o próprio Deus. Por isso, ao entrar hoje, né, nessa Semana Nacional da Família, onde estamos chamados também a consolidar de maneira mais qualificada as nossas relações, por isso, ao celebrarmos hoje o Dia dos Pais, né, momento tão importante e significativo, perguntemos se as nossas relações estão radicadas no amor. Perguntemos se as nossas interações e as nossas atitudes são atitudes que se aproximam justamente dessa força do amor, que é a força de atração do próprio Deus. Porque, de fato, queridos irmãos e irmãs, aqui existe um desafio grande para nós, que é exatamente esse desafio de nos divinizar a partir da prática e da experiência do amor. E precisamos corrigir na nossa cabeça isso. O amor não é um sentimento. Podemos dizer que o amor produz sentimentos, mas ele não é um sentimento. O amor é uma virtude. E enquanto virtude, o que ela propõe é enriquecer o outro com o dom da nossa própria vida. O que é amar? É tornar o outro melhor por causa da minha oferta pessoal. Isso é o amor. Amor produz sentimentos. Às vezes a gente quer enforcar quem a gente ama, né? Porque mexe conosco, né? Mas isso, precisamos entender que o amor é algo superior aos sentimentos. Às vezes até nos ressentimos de quem amamos, nos decepcionamos muitas vezes porque temos expectativas em relação a isso. Mas o amor é uma força superior, vital, interna, humana, que nos move justamente a procurar o bem daquelas pessoas que amamos. Quando nós falamos então que Deus é amor, e mais, quando nós falamos que Deus nos ama, nós conseguimos entender a lógica da cruz. Porque a cruz é exatamente uma oferta plena de si mesmo para que os outros possam ter vida e vida em plenitude a partir dessa oferta. A oferta de Cristo enriquece a nossa vida. A oferta de Cristo é uma decisão de qualificar a nossa existência porque nos permite de novo entrar em contato com esse Deus que é amor. Por isso nós conseguimos compreender também porque essa oferta da cruz se torna Eucaristia e alimento para nós, pão que recebemos. Porque somos alimentados do amor de Deus que se oferta. A comunhão que fazemos, todas as missas que participamos, a comunhão quer dizer estar em acordo, em vinculação com essa forma de amar que é a forma de amar da oferta de si mesmo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, hoje, né, diante dessa liturgia bela, né, que nos convida a procurar um alimento mais profundo para a nossa alma, busquemos, de fato, tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que agrada ao Senhor. Busquemos enriquecer a nossa vida com as boas obras, com os bons entendimentos, com as boas leituras, com amor à verdade, com amor ao bem. Porque é nesse caminho e nessa experiência do amor que somos atraídos cada vez mais a nos aproximarmos de Deus, a nos aproximarmos do Pai.
Ninguém vai ao Pai se o Pai não o atrair. Façamos crescer então no nosso coração essa força de atração que vem de Deus, mas que precisa de uma resposta nossa, de uma correspondência nossa, como é também o movimento de Maria. Maria, ao ser visitada por Deus, disse: faça-se. Faça-se aonde? Em mim. É essa Maria que nos dá, por acontecer nela essa experiência preciosa, que nos dá a salvação ao nos ofertar o próprio Cristo Jesus. E é o Cristo Jesus, a salvação que vem de Deus, o pão que desce do céu e que alimenta a nossa vida. Nesse Dia dos Pais, nesse dia de abertura da Semana Nacional da Família, entendamos, que quem faz parte da família divina, na verdade, cultiva nas suas relações o amor que é oferta generosa da vida para o outro, para que o outro seja melhor, exatamente por essa oferta. Peçamos que as nossas famílias erradiquem delas a experiência do mal, que nós sejamos praticantes e amantes do bem, de modo a progredirmos também nessa semelhança de Deus, que todos nós somos chamados a ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, todo